Olá, meus amores, eu sou Eduarda e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a vírgula. Como usar a vírgula e os outros sinais de pontuação, ok? Daí, pessoal, na redação do Enem, além da vírgula, outros sinais de pontuação ajudam nessa construção do seu texto e são avaliados na competência 1, que se refere a demonstrar o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Se você ainda não sabe quais são as 5 competências que vão avaliar o seu texto de redação do Enem, você volte nas playlists e aqui você vai se encontrar um vídeo falando apenas sobre as competências, ok? Adiante, eu vou já fazer uma prévia do que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar o uso da vírgula, do ponto e vírgula, das aspas e do ponto, que são sinais importantes para a produção da redação do Enem e dos vestibulares. Aviso já de antemão que talvez, para não ficar muito enfadonho, muito cansativo esta aula, talvez eu a divida em partes, em uso da vírgula parte 1, parte 2, certo? E o que acontece? Para você saber como utilizar esse sinal de pontuação, você vai ter que aprender também a reconhecer o sujeito, o verbo, os complementos, os adjuntos, a dominar as orações coordenadas e subordinadas. Aí você vem agora e, meu Deus do céu, sim, muitas vezes o aluno erra o uso da vírgula porque ele ainda vai naquele folclore do infantil lá, que a tia fala nada contra. Para a criança, ajuda sim a entender melhor, de uma forma muito simplista. O problema é que o aluno, muitas vezes, acaba trazendo isso ao longo da sua formação, que a vírgula serve para marcar a pausa na frase, não necessariamente, tá bom? E o erro dessa grafia pode prejudicar tanto na tua compreensão textual, ou seja, se você, que é o nosso foco, está escrevendo o seu texto de redação para o Enem, você erra o uso dessa vírgula, você pode deixar que o teu corretor, você vai permitir que o teu corretor compreenda o texto ou aquela parte do texto de uma forma diferente do que você realmente queria dizer. Então, esse uso adequado da vírgula, ele é interessante justamente nessa comunicação, que nós vamos ver mais na frente, que é para não permitir ambiguidade, ou seja, o corretor entender exatamente aquilo que você quis mostrar para ele. E também pode interferir, prejudicar na análise sintática das orações. Agora eu quero trazer para vocês as 3 principais formas de usar a vírgula, certo? A vírgula, a exemplo de outras pontuações, exerce 3 funções principais na linguagem escrita. A primeira delas é apresentar uma pausa ou uma mudança na entonação. Que isso foi aquilo que você aprendeu ainda quando você era pequenininho, lá no Fundamental 1. Só que a vírgula ela não serve apenas para isso. A vírgula também ela vai te ajudar, vai servir para separar palavras ou orações que precisam de destaque. E digo mais, ela vai servir para eliminar ambiguidades e esclarecer o conteúdo da frase, como eu falei anteriormente.
Daí, a partir disso, é que vai ser possível imaginar algumas situações que é imprescindível empregar a vírgula, bem como outras em que ela não deve ser usada. Então, para te ajudar, eu separei algumas formas, algumas regrinhas acompanhadas de exemplos. Tá vendo como a tia é legal? Então, vamos lá para a primeira lauda do slide. Quando usar a vírgula? A vírgula, ela pode ser usada, ela deve ser usada para separar elementos com a mesma função sintática. Meu Deus, o que é função sintática? Função sintática é a função que aquela palavra exerce dentro da frase. Por exemplo, quando a gente vai estudar classes gramaticais, nós estudamos substantivos, adjetivos, verbos e por aí vai. Nesse caso, eu trouxe o exemplo dos substantivos de sujeito composto. O que é um sujeito composto? Sujeito composto é quando o sujeito tem mais de um núcleo. E quem é que vai ser o núcleo do sujeito? Vai ser o substantivo. Nesse caso, é o substantivo. Daí, nós vamos ter 3 substantivos: João, Márcio, Lucas, Luciano. Então, vamos ler a frase. João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema juntos. Então, a vírgula, ela está separando esses substantivos compostos. Está separando um substantivo do outro. E esse e, Luciano, Lucas e Luciano, o que é que esse e faz? Ele tem a ideia de adição. Então, você retira a vírgula e coloca o e, e assim você dá a ideia de adição, continuando com Luciano. Só um momento. Outra função seria para enumerar a lista, fazer enumeração de listas. Por exemplo, fui ao mercado e comprei pão, ovos, açúcar e leite. Ok? Então, a vírgula está separando pão, ovos, açúcar. Ok? Por quê? Porque nós poderíamos falar o seguinte, olha só. Fui ao mercado e comprei pão e ovos e leite e açúcar. Então, nesse caso, para que não haja essa repetição excessiva do e, coloca-se a vírgula sem alterar a estrutura, o entendimento, certo? Agora a frase seguinte, o exemplo seguinte. Aonde você viajou nas férias? Aí ele vai enumerar Holanda, Espanha, França e Inglaterra. Ao invés de falar Holanda e Espanha e França e Inglaterra. Está dando para entender? E também nas orações assindéticas. Ué, tia, e o que é assindético? Você vai aprender, se você não recorda, que síndeto significa um conectivo. E assindética, significa uma negação. Não, então quer dizer que não tem esse síndeto, digamos assim. Então, não vai ter esse conectivo. Nesse caso, poderia ser o seguinte: Marcela chegou e Carlos saiu e Marcela voltou e assim não se encontraram. Só que justamente como não tem esse síndeto, esse e, o ele é substituído pelas vírgulas e assim fica Marcela chegou, Carlos saiu, Marcela voltou e assim não se encontraram. O mesmo acontece na frase. Eles andaram, pararam, se sentaram e saíram novamente. Está dando para entender? Qualquer dúvida você deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te explicar, que eu vou tirar a sua dúvida direitinho, tá bom? A próxima função da vírgula é fazer a separação de orações intercaladas. A vírgula, como você pode ver no slide,
pode ser usada para separar orações que se intercalam dentro de uma oração principal. Você sabe o que é intercalar? Ficar entre um e outro. Então, a vírgula, ela vai servir justamente para separar essa oração. Exemplo: o jogo de hoje, disse o treinador, é uma verdadeira decisão. Disse o treinador é justamente essa oração intercalada entre a oração principal. Uma coisa, se você tirar essa oração intercalada, a oração principal, ela não vai perder o sentido, ela vai continuar com o sentido. Exemplo: o jogo de hoje é uma verdadeira decisão, ok? A saída, exemplo seguinte, a saída, pontuou o presidente, é investir na base da educação. O mesmo acontece. A saída é investir na base da educação. Outra que nós vamos ter é separar orações adjetivas de orações explicativas. Coloca-se a vírgula antes e após a oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos para o exemplo. Manuel, que trabalha com papai, ligou ontem à noite. Ou seja, esse que trabalha com papai está explicando quem é Manuel. Próximo exemplo. Meu amigo Lucas, aquele que mora em Santos, vai se mudar para o Chile. Não é fácil? É muito tranquilo esse conteúdo. Apenas tem muitos detalhes e faz com que muitas vezes você se apavore, mas não tem motivo para se apavorar, tá bom? Não entendeu? Pausa o vídeo, vê de novo. Não entendeu? Deixa o comentário que a tia responde, tá bom? E vamos para a próxima. Separar expressões explicativas, ok? São utilizadas para ratificar ou explicar algo dito anteriormente, juntamente com expressões como isto é, ou seja, por exemplo, ao meu ver. Por isso, elas aparecem entre vírgula. Uma coisa que eu não quero deixar passar, que muita gente confunde: ratificar e retificar. Ratificar é confirmar, comprovar. Retificar é consertar. Então, nesse caso, quando diz que as vírgulas, que as expressões explicativas são utilizadas para ratificar, significa que é para comprovar, ok? Vamos para o exemplo. A Holanda, por exemplo, é um local onde a maioria da população fala inglês. O time não se preparou adequadamente, isto é, não estava se importando muito com o jogo. A seguir, nós vamos ter a questão de separação das conjunções. A vírgula deve ser colocada antes de conjunções adversativas, como mas, todavia, porém, entretanto. Daí, mais uma vez, eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro na sua cabeça e concretizar de forma mais efetiva esse aprendizado, tá bom? Eu fui à festa, vírgula, mas não o vi. O mais seria essa conjunção adversativa. Nós não viajaremos nesta semana, nós não viajaremos semana que vem, vírgula, porém eu queria muito ir, vírgula, que vem antes do porém, que mais uma vez é uma conjunção adversativa. O mesmo vale para conjunções conclusivas, como logo, por isso, entanto. Veja,
Eu cheguei e não vi nada, por isso fui embora. Para mim, não foi nada demais, então não ficarei chateado. No entanto, quando as conjunções forem deslocadas na frase, elas vão ter que ficar entre vírgula. Por exemplo, ele sempre gostou de trabalhar, nunca foi, porém, valorizado. Quando alguns termos da oração, eles desobedecem à ordem sintática, ou seja, ele é retirado de um local que seria o local que normalmente ele ficaria e colocado em outro, então nós vamos intercalar esse elemento por vírgula, que é justamente o que acontece nessa conjunção. O que seria o lugar usual? Seria: ele sempre gostou de trabalhar lá, porém, vírgula, nunca foi valorizado, ok? Maria não se adaptou à escola, não ficou, por isso o restante do ano letivo. Que se nós ordenássemos seria: Maria não se adaptou à escola, por isso, vírgula, não ficou o restante do ano letivo, ok? Obrigado pela sua atenção, obrigada pela sua atenção. Esse conteúdo vai continuar no vídeo seguinte, tá bom? E espero realmente ter ajudado e que você que tenha gostado desse vídeo, que se inscreva se ainda não for inscrito e que compartilhe para ajudar no meu trabalho, ok? Um obrigado, um abração e até a próxima.